Oi gente, eu sou a Marina, sou criadora de conteúdo aqui no Comunicação na Moda. Eu sou designer de moda e atualmente eu sou mestranda em comunicação. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a seleção do mestrado. Eu vou deixar aqui linkado o primeiro vídeo que eu fiz, que é uma série de vídeos que eu tô fazendo, que eu tô compartilhando algumas dicas que me ajudaram a passar na seleção do mestrado. E que de alguma forma, possa ajudar vocês também a conseguir. No primeiro vídeo eu falei um pouco, sobre o edital, os primeiros passos que eu fiz para conseguir entender um pouco mais da seleção, começar a estudar para a seleção. E nesse segundo vídeo eu vou falar um pouco sobre a prova de proficiência e a prova escrita. Todas as seleções de mestrado têm a prova escrita, então no edital você vai conseguir ter essas informações, mas no caso, na minha seleção, teve a prova escrita. E só que primeiramente, antes da prova escrita, a primeira etapa, depois de entregar todos os documentos, foi a prova de proficiência, que é a prova em línguas, e que eu escolhi inglês, que é a língua que eu tenho contato, eu já fiz curso também de inglês, então eu preferi escolher inglês, que eu poderia saber mais. Na minha seleção, o inglês, a proficiência em inglês era eliminatória, então você tinha que tirar no mínimo 7 para você conseguir passar para a próxima etapa, que era a prova escrita. E eu vou compartilhar algumas dicas aqui com vocês que me ajudaram nessa prova. Assim, que a mais importante é você planejar o seu tempo na hora de fazer a prova. Porque é diferente de quando você está no curso de inglês, que você vai fazer uma prova de proficiência, que tem aquelas questões de gramática, interpretação de textos, algumas coisas mais técnicas do inglês. Na prova de proficiência, pelo menos na minha, era uma interpretação de texto, mas não era uma interpretação de qualquer texto, era uma interpretação de um texto acadêmico. Então era um inglês, em alguns momentos, um pouco mais instrumental. Então planejar o meu tempo foi importante, porque o texto era mais longo, as questões eram longas também. E mesmo a gente achando que o tempo, que dá o tempo, se eu não me engano, acho que foi umas 3 ou 4 horas, eu não me recordo agora, mas passou muito rápido. Então o que eu fiz, antes de ler o texto, eu só olhei, qual era o tema, mais ou menos assim, bem por cima mesmo, e eu já fui logo para as questões. E eu comecei a ler o que cada questão estava pedindo. E a partir disso, do que cada questão estava pedindo, eu voltei no texto, procurei, fui lendo, mais devagar, e procurando onde estava aquela resposta, onde estava o que a questão estava pedindo, e eu já ia grifando, porque mesmo eu não tendo traduzido palavra por palavra, só de encontrar onde é que estava o local que eu precisava pesquisar mais a resposta, aí eu ia, consultava ali o dicionário, que no meu caso podia usar o dicionário, eu consultava o dicionário e alguma dúvida que eu tinha em relação a alguma palavra, alguma frase, eu traduzia, porque não dá pra você traduzir o texto do começo ao fim e não ser corrido, sabe? Então eu preferi fazer dessa forma, e essa forma me ajudou também a conseguir terminar. Uma coisa que pode te ajudar no inglês, além desse planejamento, além de você, pelo menos foi algo que me ajudou, você ir primeiro nas questões e depois no texto, é você, quando estiver estudando antes da prova, você estudar, pegar reportagens de jornais, pegar alguns artigos de autores em inglês e ler, só para você ter uma noção mais ou menos de como pode ser a sua prova. Eu sei que cada mestrado varia, mas só que o meu foi dessa forma. Eu acredito que também outras seleções que têm uma prova de proficiência, eles vão mais para essa área do inglês mais instrumental e abordar algum artigo, algum autor que se relacione ali com o programa. Agora falando um pouco sobre o que eu fiz na prova escrita. Logo quando eu li o edital, que eu vi quais eram os livros, eu acredito que foram uns 4 ou 5, eu já fiz, a primeira coisa, eu vou fazer um cronograma, porque desde o dia que sai a seleção do edital até quando é a prova, você acha que é muito tempo, mas na verdade não é muito tempo, então precisa também dessa organização. Então assim que eu peguei os livros, eu abri os livros, vi quantos capítulos tinha cada livro, quantas páginas, e fiz um cronograma, comecei a listar quais eram os capítulos de cada livro e quantas páginas eles tinham. E depois que eu fiz essa lista, eu dividi pelo tempo que eu tinha, só que eu coloquei para terminar uma semana antes da prova escrita, e eu vou daqui a pouco explicar pra vocês por que eu achei melhor fazer isso assim. Então, fazendo essa divisão, eu vi mais ou menos quantas páginas / capítulos eu precisava ler por dia, e eu fui me planejando assim. E isso me ajudou a conseguir ler tudo. E além de ler tudo, alguns dos autores, livros e textos, têm uma linguagem mais fácil, só que tem uns também que tem uma linguagem um pouco mais difícil, sabe? Que pelo menos eu senti isso, na primeira vez que eu lia o texto, eu não conseguia já compreender. Então, esse tempo me ajudou, que quando eu lia ali aquele texto e eu não conseguia entender, ao invés de voltar a ler tudo de novo, o que não daria tempo, por conta do tempo apertado, eu procurava artigos que falassem sobre esse tema.
Então, o autor ali no capítulo falou sobre um tema, eu não entendi muito bem. Então, eu pesquisava por artigos que falavam sobre esse autor e que falavam em específico esse capítulo que ele falou. E geralmente, assim, 90% das vezes eu conseguia encontrar esse artigo. Alguém sempre tinha escrito alguma coisa sobre esse autor e sobre esses capítulos em específico. Então, isso me ajudou, porque às vezes a gente vendo essa outra visão do artigo já ajuda também a clarear um pouco se realmente isso que eu estava pensando fez sentido, ou o autor trouxe outra visão que eu não tinha pensado. Então, ajuda muito nessas reflexões, porque na hora de você escrever lá na prova escrita, você tem que muito colocar a sua visão também, a sua reflexão. Então, isso foi algo que me ajudou. E como eu falei, né, eu fiz esse planejamento para deixar essa uma semana de folga, entre aspas, uma semana antes de começar a prova, justamente para eu poder fazer uma revisão. Porque como eram muitos livros, alguns livros eram maiores, quando eu chegava no último livro, eu já não lembrava, vamos dizer assim, tanto do que estava dizendo no primeiro. Então, eu usei essa uma semana para pegar todos os resumos, todos os capítulos que eu ia lendo, eu ia fazendo resumos e fichamentos. Algumas vezes eu colocava umas citações, mas a maioria das vezes eu ia resumindo com as minhas palavras o que eu entendi daquele capítulo. Então, quando faltava essa uma semana, eu peguei esse meu caderninho que eu separei para fazer todos esses resumos e fiquei lendo esses resumos para clarear na minha mente, para relembrar. Também, como nessa última semana você tá geralmente mais nervoso e com muito conteúdo na cabeça, eu assisti uns vídeos também no YouTube mesmo, que desses autores, para entender um pouco mais, às vezes, da história deles, e também esses autores falando desse livro em específico, outras pessoas trazendo uma resenha desse livro em formato de vídeo. Então, isso me ajudou bastante a tanto ver a visão de outras pessoas, relacionar aquela visão com o que eu também estava pensando e a ter tempo para conseguir ler tudo. E no dia da prova, consegui, assim, escrever o máximo que eu conseguisse com aquilo que eu absorvi fazendo essas leituras. E isso me ajudou, tanto que eu consegui passar para a próxima etapa. Então, por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês essas dicas. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu vou ainda fazer um vídeo falando mais específico sobre o projeto de pesquisa e sobre a entrevista. E se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem outra sugestão de tema relacionado ao mestrado, a essa vida acadêmica, pode colocar aqui também que eu vou trazer.